Boa noite, irmãos. Estamos terminando o mês de março, mês em que se comemora o Dia da Mulher. E no grupo da Família da Fé, a irmã Marili colocou personagens da Bíblia de mulheres e apresentou características de algumas delas. Entre elas, incluiu Dorcas, dizendo: seja Dorcas, doe seu tempo em favor daqueles que necessitam. Por fim, dizia: mulher, inspire-se nas virtudes dessas grandes personagens da Bíblia e receba as bênçãos de Deus. Feliz mês das mulheres. Sejamos mulheres virtuosas, conduzidas por Deus. Sendo convidada para o estudo dessa quarta-feira, eu trouxe então uma personagem que tem essa história sua relatada em Atos 9, de 36 a 41, para sermos estimulados por ela a servir. Pai, muito obrigada por podermos, Senhor, falar da Tua palavra. Muito obrigada porque temos, Senhor, a Tua palavra e podemos abrir, ler e, Senhor, podemos falar de Ti. Vem estar conosco, Senhor, neste estudo. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a melhor Te servir e Te agradar. Fala conosco, com cada um que está participando deste estudo nesta noite, Senhor. Muito obrigada, é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. O texto vai falando de uma mulher que em grego seria Dorcas, traduzido é Tabita. Esse nome significa gazela, graciosa, esperta, sem moleza, trabalhadora. Como ela morava em Jope, hoje essa cidade se chama Jafa, cidade portuária, onde havia muita mistura de raças, provavelmente ela devia ser conhecida pelos 2 nomes, Dorcas e Tabita. Fala que ela era discípula. Este termo só é usado no Novo Testamento e significa discípulo feminino. Então vemos que assim que ela aceitou a Cristo e ao seu convite de segui-lo, também poderia ser chamada de seguidora ou serva. Ela recebia a disciplina e instruções e servia a Deus por meio de um trabalho dedicado aos que necessitavam na sua comunidade. Suas mãos eram cheias de dádiva. Ela fazia roupas, túnicas e era notável, acima da média no que fazia. Quando compramos algo feito à mão, sabemos que estão embutidos horas de muito trabalho, dias,
semanas ou até meses de trabalho. A pessoa coloca ali todo o seu coração. Assim é o artesão. No dia 19/3 foi comemorado o Dia do Artesão. Eu vejo nas redes sociais pessoas fazendo apelo para comprarmos de pequenos vendedores, nossos vizinhos, principalmente nesse momento que estamos passando. Há alguns irmãos da igreja que fazem bolos, trufas, bombons, ovos de Páscoa. Vamos valorizar aqueles que se esforçam para manter a sua casa com a arte de suas mãos. Hoje temos muitos tecidos, compramos roupas até por preços bem acessíveis, mas naquele tempo as viúvas não tinham pensão como vemos hoje. Nem se falava em direitos para preservar o idoso ou as crianças. Dorcas era uma mulher de posses, ajudava financeiramente os mais pobres e não era improdutiva. Ela não ficava ociosa, sem ocupação. Dorcas fazia tudo com amor e boa vontade. Era alguém que você gostaria de ter como vizinha e amiga. Ela era sensível, dava esmola. A esmola que a Bíblia fala tinha a ver com caridade, auxílio prestado em favor. Era feita com carinho humanitário e desejo de apoio material. Hoje, essa palavra quer dizer um simples dar o que está sobrando, dar um trocadinho a um pedinte de rua, aqueles que ficam nos semáforos, nas esquinas. Dorcas era muito amada. Há vizinhos nossos que morrem e nós nem ficamos sabendo. Às vezes, nem quando eram vivos, a gente conhecia. Dorcas era conhecida e não era aquela vizinha que gritava com marido e filhos, que andava sempre reclamando, e também não era aquela crente que não demonstrava amor, mas estava com a Bíblia embaixo do braço. Ela agia como cristã, como alguém que teve encontro com Cristo. Vemos então que Dorcas dedicava seu tempo para doar, para tornar a vida dos outros melhor. Servia a Deus com uma agulha na mão, com amor e fidelidade, e estava presente na vida de muitos, dava bom testemunho de serva. Era uma mulher de valor, que tinha compromisso com o Mestre. Em Efésios 2:10, nós lemos: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas teve uma enfermidade. O texto não fala do que foi, qual era a enfermidade dela, e ela morreu. Portanto, até os servos mais devotados ficam doentes e morrem. Ninguém vive para sempre. E recebeu os preparativos para o enterro. Os mais próximos lavaram seu corpo. Nessa pesquisa que eu estava fazendo para fazer esse estudo, eu vi um pastor contando que ele fez pesquisa e descobriu que fazia um banho com água muito quente, fervendo mesmo, para que, se a pessoa não tivesse morrido de fato, né, na hora que batesse a água quente, a pessoa poderia reviver. Daí eles passavam faixas e enterravam logo, no mesmo dia. No caso de Dorcas, eles não passaram as faixas, mas a colocaram no quarto andar, do andar superior da casa. É o andar superior. Não falam se foi numa cama, numa mesa. Esse local era dedicado à oração e às súplicas ao Senhor. Vamos lá. No verso 38, ele fala: como o líder era perto de Jope, enviando os discípulos, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir
ter conosco. Então, não fala de quem foi a ideia. Mas se lembram que o apóstolo Pedro está ali pertinho, essa cidade ficava em torno de uns 20 quilômetros, fazendo a sua missão. Então, esses dois homens foram procurá-lo. Deixaram seus trabalhos. E o texto não fala se iriam chamar para ele fazer alguma cerimônia fúnebre a essa pessoa tão querida. E sendo ele um servo de Deus, eles queriam que ele trouxesse consolo a todos. Ou será que eles acreditavam na possibilidade de sua ressurreição? Será que eles tinham a esperança? Por isso mandaram chamar Pedro, dizendo para ele: não demore em ter conosco? Pedro possuía um poder sobrenatural, e eles souberam que Pedro havia feito grandes milagres pelo poder de Deus, até ressuscitado. E se havia alguém digno de tal milagre, esse alguém era Dorcas. Quais seriam as razões para você e eu sermos ressuscitados? O que o mundo contaria a nosso respeito após nossa morte? Vamos ver o verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha só, o cenário era triste, situação difícil. Mas Pedro, nós vemos aqui no verso 40, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Nós não sabemos quanto tempo ele orou. Os olhos de Pedro estavam focados, a sua mente estava focada em Jesus. Pedro tinha vivido e aprendido com Jesus. Agora imitava Jesus. O Senhor ouve a nossa oração. Pedro sentiu-se impulsionado pelo Espírito a ordenar que ela voltasse à vida. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aí nós vemos o verso 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que momento, que alegria! Eu posso imaginar a aglomeração. Deve ter sido um entra e sai naquela casa. Cada uma que tinha sido beneficiada por Dorcas, que estava chorando pela perda dessa benfeitora, agora estava feliz por vê-la viva junto a eles. A notícia se espalhou e muitos ficaram sabendo da boa nova. Dorcas estava viva. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabemos que o fazer obras não leva ninguém à salvação. Não somos salvos pelas boas obras, mas creio que somos salvos para praticar as boas obras. Tiago 1:27, a parte A, diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Embora não tenhamos todos os dons de Pedro e Dorcas, nós também podemos servir aos outros.
podemos levar alegria às pessoas que nos rodeiam, com simples atos de bondade e amor. Nossa vida pode ser bênção aos outros, se pegarmos o pouco que temos e começarmos a usar para servir os outros. Somos incentivados a ser generosos com o que Deus nos deu. Temos sido cristãos devotados e dedicados ao Senhor? Será que Ele pode confiar em nós como discípulos e discípulas? As tarefas e o cuidado de pessoas e de sua obra? Temos um coração obediente para dizimar? Mesmo nesses dias em que não temos cultos presenciais, não se esqueça do compromisso com sua igreja. Nossa igreja tem atividades, faz cestas básicas, compra remédios, doa roupas. Veja como participar. E ao doar, você é que se sentirá feliz. Que bênção poder fazer algo para o Senhor. Fazer parte de um grupo que ora, que faz visitas. Dorcas nos desafia a deixarmos as teorias a respeito de amar a Deus e amar ao próximo e colocarmos em prática o cuidado pelas pessoas. O nosso mundo está sedento de Dorcas. Esta é a chance de marcar a vida de outras pessoas com apenas um gesto de amor, com conselhos, uma experiência a ser contada, uma virtude que pode ser pequena a você, mas que fará diferença ao outro. Conta-se uma história, eu li na revista Voz Missionária, março e abril agora de 2021. Um homem estava caminhando ao pôr do sol em uma praia deserta do México. À medida que caminhava, começou a avistar outro homem à distância. Ao se aproximar, percebeu que era um nativo. Observou que ele se inclinava, apanhando algo e atirando na água. Repetidamente, continuava jogando coisas ao mar. Ao se aproximar ainda mais, notou que o homem estava apanhando estrelas do mar que haviam sido levadas para a praia pelas ondas, e uma de cada vez as estava lançando de volta à água. Nosso amigo ficou intrigado, aproximou-se do homem e disse: "Boa tarde, amigo. Estava tentando adivinhar o que você está fazendo." "Estou devolvendo estas estrelas ao mar, essas estrelas do mar ao oceano. Você sabe, a maré está baixa e todas as estrelas do mar foram trazidas para a praia. Se eu não as lançar de volta ao mar, elas morrerão por falta de oxigênio." "Entendo", respondeu o homem, "mas deve haver milhares de estrelas do mar nesta praia. Provavelmente você não será capaz de apanhar todas elas. É que simplesmente são muitas. Você percebe que provavelmente isso está acontecendo em centenas de praias acima e abaixo desta costa? Vê que não fará diferença alguma?" O nativo sorriu, curvou-se, apanhou outra estrela do mar e, ao arremessá-la de volta ao mar,
respondeu com um argumento. Fez diferença para aquela. Jesus deu exemplo. Nós devemos segui-lo. Madre Teresa de Calcutá afirmava que seu trabalho era muito pequeno diante de tantas necessidades. Ela dizia: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Se morrêssemos hoje, que tipo de elogio receberíamos de nossos amigos e familiares que estão ao nosso redor? Que possamos pensar e tomar atitudes de amor. Que possamos orar e pedir ao Senhor que nos relembre a cada manhã para sermos usados e usadas como instrumento em suas mãos durante o dia e valorizar nossa vida e a dos que vivem ao nosso redor. Como posso melhorar amanhã? De que maneira posso tocar positivamente a vida dos outros para sempre? Seja Dorcas. Queridos irmãos, vamos orar para terminar esse nosso estudo. Muito obrigada, Pai querido, pela tua bondade, porque podemos, Senhor, te adorar, te louvar, Senhor, por tudo que és e tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Queremos, Senhor, te agradecer, porque tu tens sido presente, Senhor, atuante nas nossas vidas a cada dia. Nesses momentos tão diferentes, Senhor, nessa pandemia, sentimos, Senhor, o teu cuidado para conosco, consolando, confortando e animando a cada um. Venha abençoar, Senhor, cada um que está no grupo de oração, Senhor, os que têm pedido oração para que sejam confortados, consolados. Senhor, abençoe os que estão enfermos, cuida de cada um, afofa a cama, Senhor. Cuida de cada um e tem misericórdia, Senhor, de nós, porque nós dependemos de Ti. Senhor, como os Teus discípulos disseram, para onde iremos nós? Nós aqui também falamos. A quem, Senhor, nós podemos pedir? Só temos a Ti. E é a Ti, Senhor, que é poderoso, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que Tu farás infinitamente mais, Senhor. Cuida de nós, nos abençoa. Muito obrigada por cada um que tem, Senhor, sido útil, Senhor, na Tua igreja. Seja, Senhor, preparando, Senhor, o estudo, seja embalando cestas, Senhor, ouvindo, Senhor, o que cada um tem tido necessidade, Senhor. Abençoa. Esteja conosco, Senhor. Perdoa se não somos, Senhor, aquilo que Tu queres, mas ensina-nos, Senhor, a ser melhores a cada dia. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.